Olá pessoal, tudo bem com você? Nós estamos aí no nosso quarto encontro, na nossa quarta aula da educação das relações étnico-raciais, tendo como tema, nesse nosso quarto encontro, uma pergunta. Por que estudar, vamos dar uma olhada? Por que estudar a África e os povos originais do Brasil, né? Então essa aula ela começa com uma pergunta que tem como objetivo compreender o estudo da história e da cultura africana e afro-brasileira. A questão aqui é, por que estudar essa história? Qual o sentido para nós hoje em estudarmos isso? Talvez uma primeira resposta mais rápida, mais breve para essa nossa pergunta inicial é que parte daquilo que nos constitui como brasileiros e brasileiras origina-se no continente africano, né? Vamos lembrar que o Brasil, que o que nós temos hoje como Brasil, é resultado desses muitos encontros de povos diversos que vieram para o Brasil. No caso, um grande contingente humano trazido à força, né, para o Brasil, para o trabalho forçado, o trabalho escravo, que são os negros africanos, e que imprimiram na cultura brasileira elementos que são muito presentes, né, e que delineiam, né, aquilo que temos como a nossa cultura, a cultura brasileira. Mas antes de nós entrarmos propriamente no assunto, nós vamos começar como temos começado as nossas aulas anteriores, né, com um processo aí perguntando o que os poetas têm a nos dizer a respeito disso. E eu trago para nós hoje uma música chamada África, do grupo Palavra Cantada. Vamos ouvir? Quem não sabe onde é o Sudão, saberá. A Nigéria, o Gabão, Ruanda. Quem não sabe onde fica o Senegal, a Tanzânia, a Namíbia, Guiné-Bissau. Todo o povo do Japão saberá. De onde veio o leão de Judá, Alemanha e Canadá saberão. Toda a gente da Bahia sabe já de onde vem a melodia do Ijexá. O sol nasce todo dia, vem de lá, entre Oriente e Ocidente. Onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? África fica no meio do mapa do mundo, no atlas da vida. Áfricas ficam na África, que fica lá e aqui África ficará. Basta atravessar o mar pra chegar onde cresce o baobá, pra saber da floresta de Oxalá, do Imalê, do deserto de Alá, do Ilê, Banto, Muçulmanagó, Yorubá, entre Oriente e Ocidente. A música aqui, a Palavra Cantada, nos motiva a pensar sobre diversos aspectos, né? Uma questão que eu acho interessante nessa música é, num determinado momento, colocar a África no plural, que esta é uma compreensão importantíssima sobre o continente africano. Na realidade, nós não temos uma África homogênea, existem muitas Áfricas dentro do continente africano. Infelizmente, a nossa abordagem sobre o continente africano ela é uma abordagem quase sempre muito generalista
e que compreende a África como um todo homogêneo. E nós temos colocado aqui desde as aulas anteriores que nós não podemos pensar a África deste modo. Não há uma única África, mas há uma quantidade enorme de pensamentos, de culturas, de expressões que estão presentes no continente africano. Infelizmente, muitas vezes nós pensamos a África de uma forma muito estereotipada, né? E é importante a gente tentar compreender a África nas suas especificidades, né? Naqueles elementos que são presentes, que são específicos do continente africano. Às vezes não é possível fugir dessa forma mais generalista de pensar a África. Mas é certo que o continente africano ofereceu ao Brasil boa parte daquilo que é a cultura brasileira. E eu quero começar pensando um pouco com vocês a questão da linguagem, né? Vamos dar uma olhada aqui no slide? Vejam vocês, as palavras capoeira, berimbau, cafuné, cochilo, moleque, minhoca, tanga, fuxico, marimbondo, carimbo, né? Caçula, quitanda, que não está aqui, são todas palavras que estão dentro de uma herança cultural africana. São frutos, portanto, dessa herança deixada pelos muitos africanos que vieram para o Brasil. São palavras da Eritreia, Suazilândia, Burkina Faso e outros lugares, né? Então, palavras de origem iorubás que estão presentes no nosso cotidiano, presentes na língua portuguesa falada no Brasil. Tanto que alguns linguistas vão até chegar a afirmar que seria possível pensar no brasileiro, na língua brasileira, né? Porque esse português, ele é um português oriundo de muitos encontros de muitas línguas diferentes, né? As diversas línguas indígenas que já estavam presentes no continente brasileiro, as diversas línguas africanas, que não é uma única língua, mas são diversas línguas africanas que também se encontram juntamente com o português, com as línguas originais faladas no território onde hoje é o Brasil, e desse encontro que dá essa língua portuguesa falada aqui no Brasil, que tem características muito próprias, né? Que tem um percentual significativo, né, de palavras de origem iorubá, palavras de origem tupi, e que estão todas presentes aqui. O certo é que nós podemos pensar no Brasil como um país negro, né? Segundo os dados do IBGE, mais de 51% da população brasileira é formado por negros e negras, né? Então, somos um país que tem uma característica racial muito determinada, país negro, né? Talvez não, é o país com o maior contingente de negros fora da África, né? Então, esses elementos são elementos muito importantes para a gente poder entender também aquilo que se passa no Brasil. Mas, por outro lado, a gente vai observar que na nossa história, que na nossa cultura, nós temos séculos e séculos de um paradigma cultural europeu, de um modelo de cultura eurocêntrico. Ou seja, boa parte da forma como nós pensamos e constituímos, né, o conhecimento no Brasil é oriundo da Europa. E nós valorizamos muito mais o tipo de conhecimento europeu do que o conhecimento africano, o conhecimento oriental e o próprio conhecimento original das terras brasileiras. Então nós vamos dizer que nós temos uma forma de organizar o nosso pensamento bastante eurocêntrico, né? Bastante centrado a partir do pensamento principalmente europeu. Contudo, a gente vai identificar, e eu chamo a atenção para esse slide, que a África é o primeiro sopro da humanidade. Ou seja, alguns vão dizer a África é o berço da humanidade. Ou seja, é no continente africano que, de acordo com pesquisas mais recentes, é no continente africano que se dará os primeiros passos da humanidade. Ou seja, a humanidade começa a viver, começa a sua longa jornada a partir do continente africano. Então não há nenhum absurdo em afirmar que a África é o berço da humanidade, onde foram encontrados os fósseis mais antigos
dos seres humanos ali no continente. Há mais de 7 que viveram ali no continente há mais de 7 milhões de anos atrás. Ou seja, nesse continente, portanto, é onde tem início a vida e a grande jornada humana. Tanto que alguns historiadores, alguns pesquisadores dessa discussão, alguns antropólogos vão dizer que a África é a ponta seca do compasso da humanidade, ou seja, é o lugar que é a base, é o centro de onde a humanidade se desenvolve, né, e tem origem. Então, estudar a África é fundamental para entender as nossas origens. As origens não somente nossas como brasileiros, mas as origens também como seres humanos, né? Porque é no continente africano que toda a civilização humana, as civilizações que vieram, né, que surgem a partir no continente africano e a partir do continente africano, né? E aí a gente para pensar uma civilização que tem origem no continente africano, que é a civilização egípcia, né? Então foi na África, né, que também vão surgir grandes civilizações que vão influenciar povos pelo mundo afora, né? Tanto que a gente pode falar da dinastia egípcia dos faraós que durou mais de 3 mil anos. Tanto que muitos de nós acreditamos que entre as quase 20 dinastias de faraós, algumas dessas dinastias, as primeiras, eram majoritariamente formadas por negros, não é? Então, nas pesquisas mais recentes e também em pesquisas muito antigas, distando lá do primeiro século, afirmam que os primeiros faraós egípcios, eles eram negros, ou seja, que os egípcios eram povos marcadamente negros e que por várias questões, por vários contatos, invasões, né, e transformações nas características da população egípcia, eles vão perdendo um pouco a característica de povos negros. Mas o Egito tem na sua história grandes dinastias, algumas dinastias formadas por negros, né? E essa civilização egípcia, africana, portanto, ela traz para a humanidade alguns elementos extremamente importantes. Vamos dar uma olhada nas invenções egípcias, né? A questão da escrita, a invenção da escrita, a matemática, o desenvolvimento da arquitetura, o desenvolvimento da medicina e da questão da limpeza, da asepsia, o conhecimento da anatomia humana, são todos conhecimentos, portanto, que têm origem, que têm um desenvolvimento a partir, portanto, do continente africano. Tanto que Heródoto, um historiador grego do século V a.C., ele vai fazer a seguinte afirmação sobre essas dinastias negras africanas. Vamos dar uma olhada? Ele diz assim: de minha parte considero os Koucho, né, uma colônia do Egito, porque como os egípcios, eles têm a pele negra e o cabelo crespo, né? Então, Heródoto, ao fazer uma descrição de alguns povos africanos, ele imediatamente liga esses povos que ele está observando, que ele está mencionando, como povos egípcios e africanos, né, por conta das suas características raciais, né? Ou seja, a cor da pele negra, cabelo crespo e outras características. Então, a gente vai perceber, vamos dar no próximo slide, a gente vai perceber que a partir da 21ª dinastia, as invasões que vão ocorrendo no continente, no Egito, vão formando dinastias estrangeiras, compondo esse quadro mais miscigenado do mundo egípcio, né? Que é o que a gente está mais habituado a ver, está mais acostumado a perceber, esse Egito mais moreno, né? Não marcadamente negro. Agora, eu quero apresentar para vocês um material, uma coleção, que vale a pena você baixar, né? Esse material está disponível, ele é de domínio público, tá? Que é essa coleção de livros chamada de História Geral da África. Salvo engano, são 8 volumes, né, que contam uma história geral da África, né? Então, esse que a gente está vendo aqui é o volume de número 4, né, que fala da África do século XII
ao século XVI. Né? Então é um material de muita qualidade, talvez seja um dos materiais de ponta nos estudos sobre a África, sobre o continente africano, desde a da antiguidade até o período mais contemporâneo, e escrito por mais de 300 pesquisadores africanos. Né? Um dos grandes méritos dessa coleção, né, que foi patrocinada aí pela Unesco, é que ela traz aqui para nós a história da África feita e contada por pensadores e pesquisadores africanos, não é? Ou seja, grandes africanistas que entendem a África. Então vale a pena você depois procurar e baixar esse material da história geral da África, né? Vamos tentar então entender um pouco esse continente, né? A África, como ela se mostra aqui para nós, né? Aqui a gente tem um mapa da África e esses pontos em vermelho são os pontos de contato dos africanos com os povos árabes, né? Ou seja, a presença árabe na África, ela é uma presença bastante marcante, principalmente, como a gente vai observar, no norte do continente, né? Aqui no norte do continente africano, a Líbia, a Tunísia, a Argélia e Marrocos, né? Então, muitos povos que viveram nessa região norte do continente africano tiveram constantes contatos com povos árabes, né? Então, os árabes também que vão trazendo para o norte da África a sua cultura, né? A alimentação, a religião, o modo de vestir, o modo de pensar, né, que vai ser impregnado nesta região africana. Tanto que a gente vai observar, por exemplo, a questão, a forte presença, pode deixar, gente, vamos, né, a forte presença do islamismo no continente africano. Então, esse contato, né, com os povos árabes vai favorecer a propagação da religião muçulmana, principalmente a partir do século VII, né, em toda essa região norte que nós vimos aqui. Então, todo esse espaço norte do continente africano terá mais ou menos intenso a presença de povos árabes e que vão se converter também ao islamismo no continente. Então, é interessante a gente perceber como isso se deu aí no continente africano, esse processo de islamização. E é interessante perceber, por exemplo, que muitos povos que são trazidos para o Brasil, né? Muitos africanos que vão ser trazidos para o Brasil como escravos, eles vêm já com uma pertença religiosa islâmica. Tá? Então é uma coisa que muitas vezes nós não paramos para estudar e para compreender que parte dessa cultura islâmica chega ao Brasil por meio dos negros escravizados que são trazidos para o Brasil. Então, nos porões, né, do navio negreiro, também traz parte dessa cultura islâmica que chega por meio de negros e negras escravizadas aqui no Brasil. Vamos pensar um pouco mais ainda esse continente, pensando que esse continente não é um continente de bárbaros, como muitas vezes foi ensinado para nós, né? Na África se desenvolveram grandes impérios, podemos deixar o slide para a gente ir vendo, né? Na África se desenvolveram grandes impérios africanos, né? Grandes impérios, grandes civilizações e uma atividade cultural, uma atividade econômica muito intensa. Aqui a gente tem uma imagem, né, das ruínas de Meroé, onde é hoje o atual Sudão, né? E aqui a gente tem esses grandes impérios africanos, né? Ou seja, diversos reinos e impérios que vão formar uma porção da África durante longo período. A concepção, portanto, de império e de reino dos povos africanos é completamente oposta ao que a gente pensa do conceito ocidental, né? Na verdade, são organizações políticas baseadas em relações de forte pertencimento e parentesco, ou seja, o laço familiar, a relação familiar é um elemento importante na organização política desses reinos e desses impérios africanos. Né? Vamos dar uma olhada aqui no Império de Gana, né? Esse que está aqui mais a oeste do continente africano, nessa região que está aí destacada no mapa.
né, próximo à chamada Costa do Ouro, chamado Império de Gana. O Império de Gana foi o principal fornecedor, por exemplo, de ouro e sal do mundo mediterrâneo até a exploração do continente americano. Né? Então, possuía, né, um poderoso exército e também dominava técnicas de mineração. Então, havia aqui já no continente africano o conhecimento da mineração, da extração do minério e da transformação do minério em ferro, né? E até algumas ligas. Haviam duas grandes religiões que conviviam no Império de Gana, o islamismo e os cultos religiosos ancestrais. Não há registro de conflitos entre essas religiões. E, em 1077, o Império é invadido por povos berberes, né, que acabaram por fragmentar o Império de Gana. A cidade de Cumbe Salé possuía, na época, 12 mesquitas e era habitada por muitos mercadores e estudiosos. Isso é muito importante a gente destacar para a gente perceber que muito tempo antes, né, de se imaginar, ou seja, quase mais de 500 anos, tá, ou seja, o tempo que o Brasil tem de história, mais de 500 anos antes, você tem povos ali se organizando, né, em reinos e desenvolvendo uma série de atividades como a mineração, a agricultura, né, o comércio, uma série de atividades. Um outro império importante, também que se desenvolve na mesma região ali oeste do continente africano, é o Império de Mali, né, que dominava os estudos de astronomia entre os séculos XII e o século XV, tá? Então, que já tinha esse conhecimento da astronomia, que possuía, por exemplo, uma universidade com uma imensa biblioteca e ricas minas de ouro. Né? Então, já um grupo de pessoas ali que já desenvolvia agricultura, mineração, conhecimento da astronomia, bibliotecas, né? Povos, portanto, que já estão ali extremamente organizados. Um outro império importante que nós temos nesse contexto também são os povos, o Império Songhai, também nessa mesma região oeste, né, que vai se desenvolver. São povos que desenvolvem o comércio, são adeptos do islamismo, né, estão aqui mais ao norte do continente africano, e são especialistas na irrigação de terras áridas, ou seja, desenvolvem uma tecnologia para irrigar terras. Né? Outros povos importantes são os chamados iorubás ou nagôs. E aqui é uma nota importante, pode deixar o mapa, porque boa parte dos negros trazidos para o Brasil, escravizados e trazidos para o Brasil, são de origem iorubá. Muitas palavras daquelas que eu disse no início da aula são palavras de origem iorubá. Né? Então, os iorubás vão se constituir povos importantes aqui. Né? Essa civilização iorubá vai se desenvolver por volta do século XI, né? Está localizada aqui a sudeste do que é hoje a Nigéria e ao sul do Benin. São povos agricultores e artesãos que vão dominar técnicas artesanais de ferraria, tecelagem, olaria e marcenaria. E os diversos reinos iorubás possuíam cultura, língua e religião que davam a eles uma certa unidade. Né? Mas é muito importante a gente destacar uma questão aqui, gente. Esse domínio da tecnologia, né, artesanal, da metalurgia, da tecelagem, da olaria, da marcenaria, esse conhecimento técnico, ele vai ser muito importante e ele vai ser um dos elementos que vão contribuir para levar à escravização dos povos negros africanos. Porque, na realidade, vai haver uma apropriação da força de trabalho do negro e também do seu conhecimento. Né? Então, nós podemos entender a escravidão negra como uma espécie de um sequestro. Né? Eu sequestro a pessoa para obter dessa pessoa algo, para retirar dessa pessoa algo que me vai trazer algum benefício. Né? Então, quando a pessoa é sequestrada, ela é sequestrada muitas vezes em troca do dinheiro que ela possui ou algum bem, né, que ela possui. No caso aqui dos negros escravizados, esse sequestro tirou dos negros dois elementos.
tirou deles a força de trabalho, porque eles foram levados a um trabalho aviltante e um trabalho forçado, e tirou deles também um conhecimento, né? Conhecimento de metalurgia, o conhecimento da agricultura, o conhecimento da irrigação, né? Então, quando esse negro é escravizado e trazido, por exemplo, para o Brasil, né, juntamente com a força de trabalho, se retira dele também o conhecimento que ele tem, né? Então, aqui, entre os Yorubás, existiam grandes cidades, como Ifé, Oi, Benin e Lagos, né? Ifé era considerada a cidade sagrada e constituía o centro da civilização Yorubá. A cidade de Oió destacou-se por sua organização militar, que vai se render somente muito mais tarde aos muçulmanos. Mantinham entre os Yorubás o islamismo e os cultos tradicionais, que vão trazer para o Brasil, por exemplo, os negros malês, que nós vamos falar nas próximas aulas, são de origem Yorubás. E em Lagos, na cidade de Lagos, atual Nigéria, é que vai se formar uma grande comunidade de remanescentes que vão retornar do Brasil no século XVII e no século XVIII. Né? Ainda um outro império, o Império Motapa, né? Ou Senhor das Terras Arrasadas, que vai surgir no século XI, mais ao sul, entre o que é hoje Zimbábue, Moçambique, Malaui e África do Sul. São grandes comerciantes e chegam até o norte para negociar tecidos, né? Eram criadores de gado e exportavam ouro e marfim, né? Esse império, o Monotapa também, era formado por grandes construtores, né? Ou seja, dominavam as técnicas de construção e também a técnica da olaria, né? Então aqui a gente tem uma imagem que são os muros do grande Zimbábue, né? Que revelam essa capacidade de construção nesses impérios. E aí a gente tem uma discussão sobre as sociedades africanas, né? Que são sociedades de uma organização política e social bastante complexa, né? Em que tem um elemento que é muito importante, a questão da ancestralidade, né? Ou seja, a questão da família, a ideia da comunidade, da família como um valor central. Em muitos povos africanos, o elemento da família, né, ou seja, a organização política, se dá em torno dessa ideia de família, da comunidade como um valor central. Vamos dar uma olhada no slide? Tanto que a gente pode pensar sobre a questão africana, a sociedade africana, a ideia de que o sujeito que não pertence, ou seja, que não tem laços familiares, ele vive à margem da sociedade, né? Sem família, o sujeito vive na marginalidade. Por isso a gente diz que na África a ideia é pertenço, aí eu existo, né? Então, se eu tenho laços familiares, se eu tenho laço de parentesco, família, é esse valor central que vai legitimar as relações. Então, a questão da narrativa, a questão da oralidade, a questão das longas genealogias, né? Ou seja, o que eu sou hoje tem muito a ver com todo o meu passado, com toda a minha história anterior, né? Ou seja, nós somos resultados, portanto, de uma longa trajetória. Então, entre os africanos, por exemplo, a ideia do abandono, a ideia da criança abandonada, não está presente em muitos povos. Na língua iorubá, por exemplo, se costuma dizer que não existe a palavra órfão, ou seja, não há como descrever o abandono, porque a criança, a pessoa, sempre faz parte da comunidade, né? A ideia, portanto, desse grande pertencimento. Então, notem, quando a gente coloca por que estudar a história da África, estudamos a história da África porque ela é a história de todos nós. É onde a humanidade dá os seus primeiros passos. E para nós, brasileiros particularmente, parte dessa história, dessa herança africana, é o que nos constitui como povo brasileiro. Então, eu agradeço aí a participação de vocês e continuamos aí ao longo da semana dialogando através dos nossos fóruns, dos nossos debates. Então, uma boa semana de atividades para vocês e até a nossa próxima aula na nossa próxima semana. Um abraço, gente!
sabe onde é o Sudão. Saber